Está bem assim? Muito bom dia, uma vez mais, a todos e a todas. Permitam-me começar por cumprimentar os meus convidados neste painel, a professora Inês Sinsim, a professora Ana Rodrigues, a professora Lourdes Razina, a professora Paulo Nuno Vicente. São os meus convidados deste painel, são, eu diria, as estrelas deste dia, a par das nossas crianças. Vamos ter e temos já connosco muitas crianças que irão estar a utilizar os recursos produzidos por estes nossos especialistas estes que naturalmente por trás deles têm equipas alargadas que de uma forma colaborativa, num diálogo permanente, foram construindo estes recursos. Cabe-me fazer uma apresentação mais detalhada, mas eu já combinei com eles e vou ultrapassar essa fase, mas não posso deixar de referir a professora Inês Sinsim, num papel determinante que teve num percurso longo, académico e muito próximo da formação inicial e contínua de professores na área da língua portuguesa. Muitos de vós recordar-se-ão do PNEP, desse programa que há uns anos atrás, por iniciativa da então Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, foi levado a cabo na altura em que também houve uma mudança curricular no nosso país. Desse percurso, tendo coordenado uma larguíssima equipa, ficaram muitos materiais didáticos, tal e qual como aconteceu também com a matemática. Foi a professora Lourdes Razina que coordenou a equipa de matemática e também numa altura de mudança curricular, em paralelo àquilo que foi o programa o PNEP, também para a matemática houve um programa equivalente em que basicamente se fazia formação prepararam-se formadores, fez-se formação de professores a acompanhar essa fase de alteração e de mudança no currículo. E também para as ciências, e tenho comigo a professora Ana Rodrigues, mas não posso deixar de mencionar a professora Isabel Martins, que nos deu o gosto também de estar aqui hoje a partilhar este dia de celebração. Para as ciências no primeiro ciclo, muito focado nas ciências experimentais, tivemos também então um conjunto alargado de especialistas, coordenado pela professora Isabel Martins, que desenvolveu recursos, que preparou professores, que distribuiu equipamento pelas escolas. Foram anos muito intensos, que permitiram construir também um conhecimento na área do desenvolvimento do currículo e da preparação de professores. Juntámos então estes saberes e desafiámos a Universidade Nova de Lisboa, na pessoa do professor Paulo Nuno Vicente, que é o coordenador de um laboratório do Inova, um laboratório que tem um conjunto alargado de especialistas, coordenados pelo professor Paulo Nuno Vicente, que desenvolve então conhecimento na área do multimédia, na área dos ecrãs, daquilo que é o pensamento, para que a partir de conteúdos, neste caso conteúdos didáticos, se passe para o digital, trazendo também ao presente e já quase que antecipando o futuro daquilo que são os ambientes de aprendizagem, daquilo que é também a evolução da nossa escola e dos contextos onde as nossas crianças e jovens aprendem. E, portanto, neste caldo muito rico, muito nutritivo, que nós, ao longo destes últimos anos, e eu a preparar este painel, fui rever alguns dos documentos iniciais e, revendo esses documentos iniciais, permitam-me ler esta frase, produção, que era o nosso objetivo:
produção de recursos educativos digitais abertos, referenciados às áreas curriculares de Ciências Experimentais, Matemática e Português do primeiro ciclo do ensino básico, desenhados e validados por uma equipa multidisciplinar de especialistas em didáticas específicas e em multimédia. Estes recursos têm um caráter lúdico, interativo e multinível, valorizando o envolvimento emocional, o feedback, a autoavaliação e a progressão das aprendizagens ao ritmo do aluno, concebidos para o uso autónomo dos alunos em computadores, smartphones e tablets. Na altura, isto parecia-nos uma excelente ideia, mal nós sabíamos a trabalheira que isto nos iria dar. E, portanto, a minha primeira questão, que é a questão para todos, e se calhar começava pela professora Lourdes, se me permitir, entre aquilo que foram as nossas conversas, e estas conversas têm já uns anos, nós começámos a conversar com isto, vejam só, em 2018. 2017, mas depois, digamos que formalizámos em 2018. Professora Lourdes, permita-me dizer, porque não fui eu que o escrevi, deste notável parágrafo, super ambicioso, olhando agora para os jogos, o que é que sente? É essa a pergunta que eu vou pedir que, em brevíssimos minutos, possamos só a começar a conversa, que nos diga. Pois, bom dia a todos e obrigada pelo convite. Eu não posso deixar de dizer que, portanto, em 2017 fui contatada pela Direção-Geral do professor Vítor Pedroso, tive uma reunião com a professora Maria João, que na altura ainda nem era subdiretora, e que me foi proposto este projeto. A ideia era pegar nos recursos da formação contínua e, a partir daí, tentar fazer os tais jogos digitais com aquelas características que a professora Maria João disse. Olhando para os recursos da formação contínua, alguns deles tinham sido feitos por uma equipa da ES Setúbal, embora sendo da ES Lisboa, na altura já aposentada. Eu contatei as colegas da ES de Lisboa, a Margarida, mas também as colegas da ES Setúbal, e formámos uma equipa que começou a olhar para os recursos. Nós tínhamos feito os recursos para o novo, no âmbito do programa de formação contínua, mas tendo em perspectiva a tal mudança curricular para o programa, para a matemática, que defendia, no fundo, o desenvolvimento de capacidades matemáticas, resolução de problemas, a matemática com compreensão, etc. E pensámos que os recursos digitais só fariam sentido se mantivessem esta mesma ideia. E achámos que íamos conseguir fazer. Este processo de transformação portanto, pegando nos conteúdos de aprendizagem da matemática, que para nós são temas e capacidades matemáticas, mantiveram-se nos novos recursos digitais, mas a intencionalidade dos jogos é a mesma do que estava em papel. No entanto, esta transformação dos recursos em papel em jogos interativos foi um desafio muito superior àquilo que inicialmente imaginámos. Nem sempre foi simples produzir os guiões. Tivemos que fazer opções que muitas vezes não prevíamos à partida e, portanto, tivemos que andar para trás e para a frente. Nem tudo é passível de ser transformado em jogo, também percebemos isso. Além disso, depois de termos adaptado as tarefas para recursos digitais, nem sempre foi possível concretizar tudo, por as nossas opções associadas às opções de programação, às limitações técnicas, etc. Nem sempre aquilo que nós pensámos conseguimos que fosse operacionalizado. Apesar disto tudo, consideramos que o produto final que agora é aqui apresentado corresponde, em geral, àquilo que pensámos inicialmente. Embora, em alguns casos, por exemplo, questões de interatividade, tivemos que prescindir de algumas delas, mas, do modo geral, achamos que sim. Muito obrigada, Lourdes. E agora vou voltar-me para o lado da Inês e vou pedir à Inês. A Inês, vou fazendo algumas confidências, porque isto foram muitos anos, e tendo sido muitos anos a trabalhar em conjunto, eu tenho alguns momentos em que senti que as coisas não estavam a correr nada bem. Não estavam a correr nada bem, porque, tal e qual como acabou por dizer a professora Lourdes, às vezes construímos algo nas nossas cabeças que depois na prática não correspondem. Inês foi sentindo isso, mas agora olhando, por exemplo, para o seu comboio, partilhe connosco o que sente. Partilhe connosco o que sente. Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem cá. Muito obrigada por este convite.
eu faço minhas as palavras de Lourdes e como resposta à questão que era, os retos que hoje apresentamos correspondem ao que tinham imaginado em maio, era a sua questão. A minha resposta é, ao ver no filme as expressões dos miúdos e aquilo que os miúdos disseram, vou dizer que completamente ultrapassaram. Mas só 2 segundos, tenho que repegar na questão para dizer que a comparação não pode ser feita tendo por base maio de 2018, mas sim 10 anos antes, quando o PNEP foi pensado. Portanto, no fundo, foi toda a aprendizagem que nós fizemos com o PNEP que foi transposta para os jogos. Só que a grande questão que se me pôs no momento, em 2018, foi aquilo que era importante, foi de facto o busilis da questão, o que era de facto importante era que perante o jogo o miúdo se sentisse desafiado e quisesse aprender. Claro. E este foi o desafio, quer dizer, e esta foi a batalha de conseguirmos que aquilo que estava à frente do miúdo, que o ecrã pelo qual ele tem atração hoje, que em 2008 ainda era uma coisa distante. Claro. Agora os ecrãs são os grandes competidores na corrida, não é? E a questão foi, ok, eu tenho que usar o ecrã exatamente para isso, na competição. Muito bem. Inês, obrigada. Ana, a mesma pergunta. Professora Ana Rodrigues, diga-nos. Então, primeiro, bom dia a todos e a todas. No caso das ciências também é um pouco nesta linha, mas na continuidade do Programa de Ensino Experimental das Ciências, a nossa preocupação neste famoso maio era já da promoção da literacia científica das crianças, dessa importância e também daquilo que os professores nos vêm fazendo chegar, às vezes da insegurança que sentem em implementar atividades experimentais nas escolas. Sabemos que ainda são esporádicas as práticas de ensino experimental e, por vezes, quando fazem, é muito mais no sentido demonstrativo e, portanto, ouvimos os professores e o que nos diziam era, bem, nós fazíamos mais se tivéssemos recursos educativos que nos apoiassem nesse sentido, que nos dessem mais segurança. Para além disso, sabemos que preparar atividades experimentais também requer algum tempo. Então, o que é que pensámos? Bem, como é que podemos, de alguma maneira, facilitar e ajudar também os professores na promoção de melhores aprendizagens de ciências nas escolas, tal como o professor Wayne Holmes dizia hoje de manhã, tentarmos, de alguma maneira, empoderar mais os professores e, de alguma maneira, facilitar o seu trabalho. E, nesse sentido, surgiu a ideia de fazermos um site onde pudessem estar recursos educativos para a promoção das aprendizagens das ciências das crianças, mas não só recursos educativos para as crianças, mas também para os seus professores, de maneira a facilitar esse trabalho. E é nesse sentido que conseguimos desenvolver o site com estes 2 perfis, que penso vamos ter a oportunidade de aqui a nada podermos explicar um pouco mais, mas nomeadamente com vídeos, dicas, chamámos mesmo assim, dicas para os professores, como é que podem, não tendo um laboratório, por exemplo, preparar uma experiência com recursos alternativos, e vídeos aula, mas como é que é a interação com as crianças e poderem ver como é que fazemos vídeo aulas onde ocorreram essas mesmas experiências. Portanto, o que nós temos vai realmente ao encontro daquilo que eram as nossas expectativas, com recursos educativos digitais de diferentes naturezas, não é só jogos, preparámos outras ofertas também. E o que é que ficou ainda por, de alguma maneira, dar resposta àquela nossa ideia inicial, mas que eu tenho expectativas, como qualquer outro projeto, não é o fim, mas sim o início de outras oportunidades, é o facto de não haver um registro do utilizador. E isso era
teria sido excelente e poderá vir a ser excelente, porque podíamos acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos. O próprio professor poderia dar ali um feedback e monitorizar melhor as aprendizagens, e os pais encarregados da educação também poderem fazer ali um acompanhamento quase síncrono e realmente contribuirmos assim para a corresponsabilização da aprendizagem, e fico por aqui neste momento. Ok, obrigada, Ana. A maneira como a Ana fez a abordagem à questão leva-me agora a falar com o Paulo e saltar aqui um bocadinho o alinhamento que tínhamos combinado, porque acho que faz sentido irmos já aqui a uma questão que tínhamos conversado no sentido de a colocar um bocadinho mais tarde, e que tem a ver com o seguinte, ou seja, recuperando também as minhas memórias e voltando a 2018, eu também acho que a primeira conversa que tive com o Paulo foi ainda em 2017. Sim, sim. E na altura o Paulo foi-me recomendado por um outro colega nosso que me disse que estava a crescer uma equipa dentro da Universidade Nova de Lisboa que estava precisamente a abordar estas questões, e quando eu o convidei e conversei consigo uma primeira vez, registrei algo que me parece muito interessante discutirmos neste momento e que tem a ver com o seguinte: quando eu coloquei a questão de termos especialistas da didática que tenham um percurso de muito conhecimento nesta área, o Paulo na altura disse-me: é mesmo disso que eu preciso, porque eu tenho o outro lado, que é o lado dos ecrãs, mas aquilo que eu tenho vindo a sentir falta é o know-how do lado das áreas disciplinares. Disse-me isto com muita clareza, de tal maneira que eu retenho. Passados estes anos, como é que acha que este trabalho, no sentido também de se encontrar uma linguagem comum, como é que ele foi evoluindo e como é que se sente agora, se de alguma forma também já se sente um bocadinho aqui do lado das didáticas, nomeadamente nas específicas das ciências, da matemática e do português? Diga-nos, Paulo. Bom, antes de mais, bom dia a todos. Não sei se é o meu microfone. Começando precisamente por aí, aliás, o nosso keynote speaker dizia isso mesmo hoje, a necessidade de criar uma linguagem comum, e a própria Maria João referia agora isso. Nós não, digamos, o Innova Media Lab não é um laboratório de ciências da computação, mas também tem ciências da computação. O que quer dizer que, mesmo dentro da nossa equipa, nós articulamos ciências, tecnologias e artes. E essa construção de uma linguagem comum, na constituição dessa equipa, tem-se vindo a desenvolver ao longo destes anos, e como consequência natural, a seguinte foi naturalmente ao longo nós penso que chegamos agora, para responder diretamente à pergunta da Maria João, chegamos ao dia de hoje não apenas com estes artefactos, sistemas, o website, os recursos, mas também com todo um capital, digamos, cultural e social, que é aquele efetivamente que se conseguiu, ou que se pode chamar uma certa cultura de inter e transdisciplinaridade. Portanto, nós hoje, e eu vou agora antecipar a resposta ao guião, eu acho que agora é que seria bom estarmos a começar outra vez. Ou seja, que era, porque de facto é na verdade aquilo que é mais difícil, e penso que as minhas colegas e a própria Maria João também concordarão, que aquilo que é requerido para que seja possível alinhar uma equipa de criação digital com uma equipa de didática de matemática, de português e de ciências experimentais, é o processo... é de facto é simultaneamente um ponto de partida e um ponto de chegada. Também gostaria de dizer o seguinte: nós estávamos conscientes da escala do desafio e, portanto, porque obviamente estaríamos, pode não ser óbvio à data de hoje, ou se calhar nós também tendemos a esquecer um bocadinho de onde viemos, mas quando nós começámos a trabalhar em 2017-18, as ideias e as informações, para além de obviamente as reuniões que tínhamos, nós partimos, todos nós, as várias equipas, partimos de uma concepção de guiões escritos, no sentido até quase cinematográfico do termo, e essa digitalização, quer dizer, que é específica em cada um dos recursos, como a colega Ana Rodrigues referia, nós não produzimos apenas jogos, foram produzidos jogos digitais interativos, mas também vídeos e outros materiais multimédia, requerem algumas especificidades que, como já foi aqui referido 2 ou 3 vezes, o próprio caminho é a aprendizagem. E, portanto, isso teve, para além
E é nesse sentido que eu também digo que o ponto de chegada hoje, penso que está materializada uma cultura de colaboração que, logicamente, quer dizer, como tudo que é inter e transdisciplinar, teve momentos de diálogo e de saber encontrar soluções, mas também tem aqui uma outra fertilização cruzada. Eu pelo menos falo pela Universidade Nova, mas creio que também as colegas falarão partindo do projeto do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Educação, creio que também se fertilizou aqui o próprio diálogo entre instituições do ensino superior. E, portanto, isto vai claramente além digamos, do ensino básico e do próprio Ministério da Educação, porque algumas vezes nós assistimos nos próprios média, digamos, como se Portugal não tivesse capacidade instalada de encontrar soluções para os problemas. Eu ouvi há pouco a conferência do nosso keynote speaker e recordava-me de uma expressão de um colega nosso da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que me dizia há uns tempos que, Paulo, nós engenheiros somos excelentes em encontrar soluções para os problemas errados. Não é? E, portanto, eu diria que 3 anos e meio, 4 depois, à data de hoje, estamos aqui hoje para pontuar esta apresentação, nós hoje sabemos quais são os problemas e, sabendo os problemas, sabemos melhor também quais podem ser as soluções. Muito bem, Paulo. Eu já vou voltar a essa questão, porque acho que ela pode ser aprofundada, mas não queria deixar de passar por um outro tema que também o professor Holmes trouxe a este fórum, que é a da questão de utilizarmos recursos digitais, sejam eles no formato de jogos ou tenham eles outro formato, numa lógica de criarmos ambientes em que seja possível acontecerem aprendizagens, mas ao mesmo tempo percebendo, e hoje em dia sabemos isso muito bem, que as crianças aprendem de maneira diferente umas das outras e, portanto, se tantas vezes nos questionamos relativamente ao manual que é igual para todos, de que maneira é que é possível desenhar estes recursos, seja no formato de jogos, seja noutro, e termos a certeza que as crianças estão a aprender. E eu começava já aqui pela Inês, porque terá sido das pessoas com quem eu mais discuti isto. E agora, novamente, terei que confidenciar. A Inês disse-me, eu vou produzir recursos que vão permitir que as crianças aprendam sozinhas coisas que a maior parte das pessoas acha que elas só conseguem aprender ajudadas por alguém, seja um professor ou outra pessoa. Inês, fale-nos um bocadinho sobre isto. Eu precisava de ter um sinal se tenho que passar o microfone ou se o headset estão a funcionar. Está a funcionar, sim. Não está. Está a funcionar. Eu vou começar por citar o professor Wayne sobre qual é o segredo, no fundo, aquilo que me está a perguntar é qual é o segredo para que as crianças se interessem pelos materiais. Aquilo que ele disse foi uma coisa interessantíssima e simples. Give them the game, ou seja, ponham-lhes os jogos nas mãos. Quer dizer, portanto, com os jogos nas mãos a gente vê o que é que eles fazem, não é? E aquilo que eles fazem se os jogos obedecerem a um conjunto de características, e essas eu posso dizer aquelas que nos nortearam nos jogos, se obedecerem essas características, basta pôr-lhes o jogo na mão. Refiro-me especificamente a uma interatividade desafiante. Tem que ser interativos, mas tem que ser um desafio. Ou seja, quer dizer, quem constrói o jogo tem que construir sabendo que há ali um desafio para superar. Que não pode nem ser muito excessivo. Nem pode ser muito excessivo, nem pode ser demasiado fácil. O segundo tem que ver com uma atratividade gráfica. E nesta atratividade gráfica é importante perceber que não estamos a fazer arte. Estamos a usar o gráfico, os desenhos, para uma forma rápida, visual, de apreender aquilo que se quer. Portanto, este é um outro aspecto. O terceiro tem que ver com o desenho do percurso de cada atividade. O que é que se quer com cada atividade e como é que ela está desenrolada nesse percurso. Porque é aí que se vai aferindo. Claro que para isso é preciso conhecer como é que a criança aprende. É o que está na base disto. Um aspecto que eu
considero extremamente importante e que quando foi pensado não percebi o alcance total que ele ia ter, é o retorno imediato do acerto-erro. Quer dizer, ao fazer um item, a criança sabe imediatamente se acertou, se errou. Esta é a primeira. E depois, se errou, é a história de volta atrás, faz outra vez e é o velho Vygotsky, que é, no fundo, pôr-lhe a escadinha para ele subir. Ou seja, ir um bocadinho na ajuda para que ele possa fazer. Ainda dentro disto, no final da atividade, isto considero extremamente importante, até porque já vi os miúdos a jogarem, eles encontram uma barra gráfica que lhes mostra até que ponto conseguiram tudo ou não. E o facto de não terem conseguido tudo ou não, se carregarem na barra, vão voltar àquilo que não estava certo e fazer outra vez. Portanto, este retorno da autoaprendizagem eu considero determinante para o sucesso e para o desafio para o miúdo. Há aqui um conjunto de fatores que contribuirá para Exatamente. que a criança vá avançando e recuando, mas em que o passo que é dado é sempre maior do que no caso de ter que voltar atrás. E, portanto, é isso, a tal escadinha do Vygotsky que vai ajudando a avançar. Eu agora ia a Lourdes, porque aqui os recursos da Ana têm aqui algumas características diferentes. Lourdes, em cima de tudo isto que a Inês já partilhou connosco, e pensando agora especificamente nos jogos da matemática, alguma particularidade no sentido de garantir, e até porque também fomos pilotando e fomos vendo como é que as crianças se comportavam à medida que os recursos iam sendo aperfeiçoados. Diga-nos, Lourdes, o que é que aconteceu com os jogos da matemática a este nível? Pois, nós à partida definimos um conjunto de princípios, digamos, que achávamos que deviam ter os jogos, que coincidem já com o que a Inês disse, mas também achámos que, no nosso caso, deviam ter diferentes níveis de dificuldade, de modo a conseguirem, digamos, a progressão e manterem o ritmo adequado, e as crianças têm de gostar de jogar. Também já disseste, e portanto experimentarem um sentimento de prazer, mas também de satisfação quando estão a jogar. E sentirem que têm controle sobre o jogo, portanto uma sensação de independência, de domínio, de autonomia, de poder, de liberdade, quer dizer, de saberem, desejavelmente, devem também permitir começar a jogar sem necessidade de grandes ajudas. Portanto, os jogos, no fundo, têm que valer por si próprios, são para alunos, não são para professores, não são para adultos, não tem que ter ali um adulto a ajudar. E estas características, aparentemente, agora passando para a pilotagem, parece-nos que tiveram algum êxito, isto é, os resultados da pilotagem mostram que, em princípio, parece que fomos bem-sucedidas, porque, unanimemente, os alunos nós já fizemos várias entrevistas durante a pilotagem e unanimemente os alunos associaram a experiência que tinham tido a aspectos como palavras como entusiasmo, alegria, aprender, fácil, é diferente. E por exemplo, um deles diz assim: acho que é divertido até para adultos, porque joguei com a minha mãe e ela também errou algumas coisas. Diz um aluno de 4 anos, mas aprendeu, diz ele, em relação à mãe. Portanto, e outro diz: gostei muito do jogo, tinha muitas perguntas, algumas mais difíceis que outras. Também concluí que no final do jogo as perguntas vão sendo mais difíceis. Portanto, um aluno do 3º ano. E por aí adiante, portanto, nós temos vários testemunhos deste tipo. Portanto, no fundo, o que nós concluímos foi que os alunos exploraram os jogos sem grandes necessidades de ajudas. Eles nem ao menu de ajudas que existe, eles foram. Portanto, normalmente eles viam um jogo, começavam a jogar e, portanto, acabou-se. No fundo, o que nós também concluímos, nós fizemos uma espécie de pré-teste e pós-teste e concluímos que, após jogarem durante praticamente um mês, menos um bocadinho, o jogo, quer na sala de aula, quer em casa, quer com os pais, etc., normalmente os resultados do pós-teste são melhores do que os do pré-teste, o que quer dizer que eles devem ter aprendido alguma coisa. Claro que aprendem não só porque jogaram, porque há muita outra coisa que aprendem, mas digamos sobre o jogo específico
e sobre os conteúdos que são tratados no jogo específico, nós conseguimos ver que eles aprenderam. Ótimo, ótimo. Eu antes de passar à Ana, a Inês pediu-me para completar ou para acrescentar algo. Diga, Inês. Lourdes estava a dizer, e faço uma referência ao senhor POCH, ou seja, quando nós percebemos que tínhamos que ter resultados dos meninos, o POCH queria resultados dos meninos, eu reagi ferozmente a esta situação. Tenho que dizer e confessar que o facto de... Porque a ideia era fazermos pilotagens, mas era para testar os jogos. Nós estávamos ali a testar os jogos, não para testar os conhecimentos dos meninos. Portanto, daí a minha reação ao POCH. Tenho que dizer, completando o que a Lourdes estava a dizer, o facto de nós fizemos 2 pilotagens. Fizemos uma primeira pilotagem para onde tomámos nota de instruções que os miúdos não compreendiam, desenhos que não eram aquilo que era o pretendido. Enfim, testámos os jogos, mas também testámos o desempenho que os miúdos tiveram. E os miúdos ficaram com os jogos, foi dito aos professores, fiquem com os jogos, deem-lhes os jogos e eles vão jogar os jogos. E nós voltámos umas semanas depois e tornámos exatamente a fazer aos mesmos meninos a pilotagem. E o nível de desempenho dos miúdos é significativamente muito mais alto. Portanto, o que significa, o que a Lourdes estava a dizer, que os jogos foram uma forma de aprender. Portanto, eles aprenderam. Portanto, muito obrigada, senhora POCH, por me ter obrigada a fazer a Eu vou aproveitar esta deixa da professora Inês Sim para dizer naturalmente que, ainda que tenha sido uma iniciativa da Direção-Geral de Educação, a recuperar este espólio que tínhamos feito maioritariamente em 2008, 2009, até 2010. Era um espólio imenso que estava na Direção-Geral da Educação. Nós sabíamos que muitos professores continuavam a utilizar aquilo que nós chamávamos recursos em PDF, os cadernos, falando com a professora Maria João Freitas, por exemplo, ela dizia-me que, a professora da Faculdade de Letras e que também integra esta equipa, dizia-me que as brochuras do PNEP continuavam a vender imenso na livraria da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e também foi muitas vezes conversando com ela que começámos a desenhar de que maneira é que esse espólio, essa riqueza que nós tínhamos, podia ser trazida aos dias de hoje. Claro que para isto são precisos financiamentos, os orçamentos de Estado muitas vezes são muito limitativos para algumas ideias criativas que temos em termos de serviços centrais, e daí que um financiamento deste programa operacional do POCH para o capital humano foi determinante para podermos avançar, e por isso também é com muita satisfação que temos a representação do POCH, aqui a engenheira Sónia, que também talvez lhe tenha ficado esta vontade de perceber de que maneira é que as coisas foram acontecendo e o que é que temos para mostrar no final. Eu volto então agora à professora Ana Rodrigues, até porque já perceberam pela primeira intervenção dela que os recursos de ciências têm características um bocadinho diferentes, no sentido que também há jogos para as aprendizagens em autonomia das crianças de primeiro ciclo ou até mais velhas, tal como acontece para os outros, mas no programa de ciências, que também já foi assim pensado pela professora Isabel Martins, ele tinha também esta preocupação de capacitar os professores. Capacitar não naquela forma tradicional que é chamar os professores e ensiná-los a fazer, mas numa lógica um bocadinho diferente, quase que revisitando as salas de aula, preparando materiais para as salas de aula e mostrando como, sem grandes complicações, às vezes é possível termos questões que inquietam as crianças e criar-lhes ambiente para satisfazer muita dessa curiosidade que elas têm.
Como é que foi? Eu agora não ia tanto para esses, porque daqui a pouco vou pedir-lhe para aprofundar essa parte do trabalho, mas na parte dos jogos, também foram pensados por vós, como é que conseguiram estabilizar essa garantia de que eles ajudam as crianças a aprender? Bem, eu vou falar de uma maneira global, até porque as pilotagens envolveram a validação e também a recolha de dados sobre as aprendizagens das crianças de uma maneira geral, mas eu queria começar por dizer que o mais importante de tudo para o sucesso das aprendizagens das crianças é envolvermos os professores, e estão a ver as professoras ali ao fundo, a quem agradeço imenso a participação na validação destes recursos todos antes de serem implementados com as crianças. Portanto, isto é um aspecto fundamental, também foi aqui hoje referido de manhã, que é o envolvimento dos utilizadores desde o primeiro momento. O que nós fizemos para fazer estas pilotagens foi, tivemos sessões de pilotagem, primeiramente com os professores, aqui vou dizer professoras, porque eram todas professoras, com as professoras. Depois as professoras implementavam as atividades e os recursos com as crianças e uma das componentes que temos é atividades de avaliação que podem ser usadas como diagnóstico, portanto no antes e no após, e também alguns instrumentos de registro de avaliação das aprendizagens das crianças para as professoras usarem, as professoras e os professores usarem. E, portanto, isso deu-nos alguma informação, porque muitas vezes eram preenchidos esses instrumentos de avaliação no antes e no após. Esses instrumentos têm lá aprendizagens, quer a nível de conhecimentos, quer de capacidades, quer atitudes e valores, e, portanto, também aí conseguimos recuperar alguma informação que nos permite, com segurança, dizer que os recursos desenvolvidos permitiram o desenvolvimento de aprendizagens, quer a nível de conhecimentos, quer de capacidades e atitudes científicas, por as crianças que participaram neste projeto. As crianças mostraram-se sempre muito entusiasmadas, muito implicadas naquilo que estavam a fazer, me revelando um gosto por aprender e por querer aprender mais sobre ciências. Aspecto-chave, o que é que tem estes recursos que levam a estes resultados? Eu vou destacar aqui alguns, como por exemplo o facto de se centrarem no envolvimento ativo das crianças, e isto penso que é essencial no seu próprio processo de aprendizagem, quer de forma individual, quer de forma colaborativa com os seus colegas. O terem como ponto de partida, isto parece-me um fator crucial, uma contextualização baseada em situações reais ou realistas e também com ponto de partida às próprias ideias prévias das crianças. E isto é outro fator que eu gostaria aqui de realçar. Depois, o promoverem o questionamento e o facto das propostas serem de diferente natureza, o que permite também ir ao encontro de diferentes perfis de aprendizagem e também permite o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes científicas de diferente natureza. Para além disso, permitem um feedback que estimula as crianças a irem, por um lado, verificar as suas ideias iniciais, e isto também se aplica aqui nos jogos, portanto, quando as crianças estão a jogar, elas, ao selecionarem uma opção, por vezes é a sua ideia inicial, ela pode não ser verificada, mas há depois um acesso a algo informativo ou até um outro desafio, onde elas podem construir o conhecimento para depois poderem responder. Outro aspecto muito importante, quando se trata especificamente nos jogos, é as questões de pontuação. Portanto, tem de ser realmente um jogo, não é? E isso é específico dos jogos. Por fim, dar segurança necessária aos professores para poderem orientar as crianças no seu processo de aprendizagem e assim contribuir para o desenvolvimento da autonomia das crianças e dando aqui o empoderamento aos professores que eu considero fundamental para aquilo que nós mais queremos, que é o sucesso
das aprendizagens das nossas crianças. Obrigada, Ana. E vou agora ao Paulo e até vou mudar aqui um bocadinho a pergunta que tinha pensado para si, partindo daquilo que afirmou há pouco, que é ao fim destes anos, agora é que estávamos prontos a fazer a maratona, não é? Estamos prontos para a maratona. Então, diga-me o que é que foi preciso aprender para agora se sentir pronto para essa maratona, e falo agora especificamente essa aprendizagem da sua equipa do ponto de vista da construção de recursos que funcionem de forma autónoma e que permitam que a criança navegue. Eu vou dizendo criança porque estamos a pensar especificamente em recursos para crianças, nomeadamente no caso do jogo de português, crianças não leitoras, no sentido que até muitas vezes a equipa de português me dizia, quando eu dizia que era para o primeiro ciclo, a equipa de português disse-me várias vezes, não digas que é para o primeiro ciclo, é para crianças, podem ser mais pequenas até, portanto elas têm que ir recebendo instruções para poderem avançar. Paulo, diga-nos assim, os fatores críticos e essas aprendizagens que a sua equipa foi fazendo. Bom, eu diria que, e já foi aqui referido, mencionado durante esta manhã, não é algo que se circunscreva à nossa equipa. Eu penso que, quando eu há pouco referia o capital de colaboração, há de facto um capital que está concretizado, que foi construído no diálogo e na colaboração com cada uma e entre as várias equipas, não é? E isso de facto permite que haja hoje, por muito provavelmente mais do que em 2017-18, uma gramática comum, uma terminologia comum, não apenas nas equipas de especialistas, mas nas equipas entre as didáticas e também o digital. E, portanto, nós hoje quando falamos, já aqui foi um termo que já surgiu várias vezes, quando provavelmente utilizamos o termo interatividade, hoje provavelmente, e fico muito contente por ver os sorrisos nas caras, já provavelmente isto quer dizer mais proximamente a mesma coisa do que há uns anos atrás, e portanto há uma gramática que está consolidada. Depois disso, e pegando um bocadinho, ir atrás para ir à frente num aspecto que a Maria João referia, de facto, e particularmente no nosso caso, a Universidade Nova, eu estou aqui a representar uma equipa de mais de 20 pessoas e gostaria particularmente de destacar o papel que o Rui Avalanche Coelho teve e que foi um papel sempre de trincheira e muito ingrato, com todas as dificuldades, e estou a referir-me ao Rui também porquê? Porque me recordo, e a Inês há pouco já penso que aludia um bocadinho a isto, que eu penso que é outro segredo, que numa conversa um bocadinho de fase inicial com o Rui, falávamos que isto nunca pode parecer, aos olhos da criança, e aqui eu adotando a terminologia criança também porque estamos a falar do primeiro ciclo, nunca pode parecer TPC. Ou seja, porque a partir do momento em que vai aparecer um TPC, está automaticamente a concorrer com o Fortnite e o Minecraft e todos esses jogos. E, portanto, não é exatamente esse o propósito. Ao mesmo tempo, o desafio aqui, quer dizer, o termo mais geral anglo-saxónico é a noção de engagement. Eu aqui tem que ser jogável, tem que ser divertido, no sentido em que tem que captar algo que é fundamental em qualquer tipo de jogo, mesmo para os recursos que não são gamificados ou não são jogos, que tem que despertar a vontade de querer participar. E, portanto, nós quando jogamos à bola no pátio da escola é porque queremos jogar, bom, nos piores casos, quando somos obrigados. E, portanto, aqui a questão da obrigação seria a noção do TPC e isso nós tentamos sempre, e penso que quando digo tentamos neste plural entre as várias equipas, que não se diluísse a intencionalidade educativa, e isto muitas vezes é um equilíbrio difícil de conseguir, que é que seja, que seja divertido ou que seja aliciante, mas que ao mesmo tempo esse aliciante não se confunda com a indústria de entretenimento dos videojogos, portanto que não tem, mesmo que esses recursos de entretenimento acabem por ensinar algo, não tem essa intencionalidade. Depois há um aspecto também que para mim, pessoalmente, e para a nossa equipa, enfim, penso que neste consórcio de colaboração também foi sempre muito importante, e penso que é um segredo, enfim, como noutros aspectos da vida, que é a noção, e pegando até, penso que na expressão que a Maria João utilizou, esta noção da maratona. Nós podemos fazer isto sempre em forma de sprint, mas de facto há uma noção de maratona que os resultados a que chegamos hoje, e eu há pouco, o professor Wayne também tocava um bocadinho nisto, quem de entre nós trabalha no digital tem que dar por adquirido que vamos estar automaticamente a importar a terminologia também de Silicon Valley. E eu aqui reporto-me particularmente à noção do user ou do utilizador. E porquê é que digo isto? Porque penso que foi estratégico a vários níveis
e para que tenha sido possível chegarmos a estes resultados e aqueles que esperamos nós chegar a partir do dia de hoje, que houvesse essa figura e instrumento das pilotagens. Eu considero, também sou professor de ensino superior, e portanto sei que nós não podemos descurar, e esses sim são as verdadeiras estrelas de hoje, que são os professores e os alunos. E portanto que não se limitam a ser meros utilizadores. Eu diria aqui que eles têm que ser parte, têm que ser co-construtores destes processos e não podem ser relegados à função do utilizador final, porque senão estamos a cair no mesmo erro, e eu até diria de outra maneira, que nem a indústria de Silicon Valley já cai nesse erro, e portanto, seja numa otimização de um produto comercial, e aqui não é o caso, digamos, no desenho, na noção de design, nas suas funcionalidades, na sua interface, no seu design de interação, os alunos e os professores não podem ser relegados para uma fase final do utilizador na cadeia de produção. E, portanto, para mim são claramente esse, eu diria, se tivermos que eleger apenas um, além da colaboração entre as equipas, é claramente o papel que tem que ser central na inclusão e na colaboração efetiva dos professores e dos alunos. Paulo, a maneira como terminou leva-me a avançar para uma área que eu acho que também era importante hoje conversarmos aqui e que tem a ver com, aliás foi também falado há pouco pelo professor Holmes, a questão de diferenciarmos aquilo que é a criança estar em casa a jogar uma outra coisa qualquer ou estar na sala de aula a aprender e pode aprender com muitos recursos, pode aprender com interação, pode aprender no diálogo, pode aprender ouvindo. E eu ia agora para uma área que é a de como gerir estes recursos em sala de aula. Porque também eu, enquanto professora que sou, me faz todo o sentido não ter apenas nos alunos e nos professores os consumidores finais, eles têm que estar envolvidos na produção daquilo que para eles faz sentido, mas há um momento em que é preciso garantir que depois os recursos são utilizados. Ao longo deste processo fomos sempre falando também das famílias, do envolvimento das famílias, até porque a maior parte destes recursos foram pensados para diferentes dispositivos, não apenas para o computador no sentido mais formal da máquina, mas também, se possível, para tablets, para telemóveis. Aliás, foi uma coisa muito discutida, o que é que tinha que ser ajustado ou não para que os recursos pudessem funcionar em diferentes dispositivos. E eu talvez começasse pela Lourdes. Como é que vê também daquilo que é toda a sua e a vossa experiência de acompanharem a formação de professores? Eu ia focar-me agora talvez até mais na escola e na sala de aula do que propriamente nas famílias, mas não quer dizer que não toquemos também o assunto de famílias. Na sala de aula, eu quando estava a ver o vídeo houve uma coisa, eu tenho que partilhar isto convosco, o professor Holmes também o disse. Eu faz-me um bocadinho confusão salas de aula em que cada menino tem um computador à frente. Pronto, é um tique talvez de professora, faz-me impressão. Não, nem consigo explicar muito bem porquê, mas faz-me impressão. Digam-nos, por favor, que estes recursos não são para utilizar cada um sozinho e individualmente, em alguns momentos eventualmente sim, mas expliquem-nos como é que nas pilotagens isso aconteceu e como é que antecipam uma utilização alargada destes recursos em sala de aula. Lourdes, as suas reflexões sobre isto. Pois. Portanto, a ideia, para nós os jogos, estes jogos, qualquer material, mas estes jogos em especial, são mais um meio de aprendizagem da matemática. As crianças normalmente não jogam para aprender, mas ao jogar aprendem. Portanto, é essa, digamos, e se os jogos forem didaticamente... Não se ouve? Portanto, vou começar do princípio. Para nós, os jogos digitais, neste caso, são mais um meio de aprendizagem da matemática. Nós sabemos que as crianças não jogam para aprender, quer dizer, não é porque não têm a partir dessa ideia, mas ao jogarem, se os jogos forem didaticamente informados pela investigação em didática da matemática, eles ao jogarem aprendem. E foi isso que tentámos fazer com estes jogos. Portanto, não tivemos explicitamente a ideia de associar
um jogo a um ano de escolaridade, mas há jogos que são mais adaptados para os primeiros anos, mais para os últimos anos e até para o segundo ciclo. Há muitos assuntos que podem continuar a ser trabalhados com os jogos. Para cada jogo, exatamente pensando na sala de aula e também quando preparamos as pilotagens e para trabalharmos com os professores, construímos um documento de apoio à exploração dos jogos que pensamos que pode ser útil e já foi na pilotagem para os professores, mas também pode ser útil para os pais, embora seja um documento didático, digamos, pensado em termos de sala de aula. Aí, nesse documento, nós fazemos o seu enquadramento curricular, portanto, o enquadramento curricular do jogo, a intencionalidade didática e colocamos sugestões para a exploração do jogo. Portanto, os jogos podem ser trabalhados só parte dos jogos, não tem que ser o jogo todo trabalhado de uma vez só, em cada momento, e isso aconteceu muito, por exemplo, na primeira fase da pilotagem, em que os jogos cobriam os 4 anos, já que há jogos que cobrem os 4 anos de escolaridade, e conforme o ano de escolaridade, os professores selecionaram um segmento do jogo para jogarem naquela altura. Portanto, os professores podem usar os jogos como mais um elemento, como mais um recurso para trabalhar, por exemplo, o cálculo mental. Nós temos um jogo que tem a ver com o cálculo mental, é logo o primeiro. O cálculo mental, que hoje em dia tanto se fala, que as novas aprendizagens da matemática, o novo programa que vai entrar em vigor é um dos pontos fortes, mas que já era anteriormente também, nas 4 operações aritméticas. As questões relativas, por exemplo, à localização da reta, há bocado estava a ver ali os miúdos a jogarem com este jogo. Diferentes aspectos da geometria, por exemplo, a segunda parte dos jogos, isto é, nós estamos a falar, a segunda parte, nós temos 10 jogos, já agora, na matemática, e a segunda parte nós falamos de 6 ou 10, tem muito a ver com temas de geometria, que normalmente é bastante pouco tratada na escola, digamos, é aquele assunto que mais... Normalmente há mais dificuldade em abordar e, portanto, os jogos, nós tivemos essa preocupação e construímos vários jogos que têm a ver com questões de classificação de figuras geométricas, de planificação de sólidos, de construção de sólidos, de orientação espacial, que é um aspecto fundamental hoje em dia, até para os ecrãs, não é? A questão da orientação espacial, mas também a questão do tratamento de dados, de representações gráficas, etc. E também alguma preocupação na articulação de conteúdos com outras áreas, embora se calhar pudéssemos ter mais, mas tentámos fazer, sobretudo nos jogos relacionados com o OTD. O facto de cada jogo ter diferentes níveis de dificuldade, parece-nos que pode permitir ao professor na sala de aula trabalhá-lo numa perspectiva de diferenciação pedagógica. Penso que também podem ter essa função. E os pais podem jogar em casa com os filhos, como aconteceu durante a pilotagem, e há bocadinho eu dei um testemunho de uma criança que disse exatamente isso. Portanto, digamos que há todo um leque enorme de situações em que os jogos podem ser trabalhados e sobretudo, têm que ser encarados, na nossa perspectiva, como mais um recurso para trabalhar conteúdos matemáticos, a par de outros recursos que não são únicos. Obrigada, Lourdes. Se calhar, Ana, permita-me, vou saltar aqui para a Inês, porque há aqui alguma sequencialidade do ponto de vista lógico da maneira como estes recursos, quer os da matemática, quer os de português, são exclusivamente nesta modalidade de jogos para serem explorados pelas crianças. Inês, que recomendações? Que recomendações De para o futuro? Não, de utilização. Ainda estamos, vamos de seguida ao futuro, mas estamos no presente e estamos nestes recursos. Então deixe-me ir ao passado. E o passado foi a maio de 2018, provavelmente. Numa reunião com o Sr. Diretor-Geral, foi em maio de 18. Sim, terá sido por aí. E recordo-me que, portanto, tendo sido feito a panorâmica do que estava para trás no PNEP, e quando me foi perguntado o que é que seria importante fazer,
A minha resposta foi, e lembro-me como se fosse hoje, só faço coisas para crianças. Assim Eu lembro. Era testemunha, portanto, para professores, passei toda a minha vida a fazer formação para professores. Portanto, já dei para esse peditório, agora aquilo que quero fazer é exatamente para as crianças, para que perante uma situação de aprendizagem, as crianças tenham um recurso. Esta foi a parte visível. Obviamente que enquanto eu estava a fazer os jogos, eu estava a pensar o que é que os professores podiam retirar partido dali. Por isso, uma das primeiras coisas que fiz foi, para cada jogo, um documento, tive o cuidado de escrever, para pais e professores. Ou seja, para que os adultos percebam o que é que está ali, quais são os objetivos do jogo. Portanto, a primeira recomendação que eu faria em termos dos professores, isto é um recurso na sala de aula. A primeira coisa que os professores têm que fazer é eles próprios jogarem o jogo. Porque se eles jogarem o jogo, vão perceber o que é que está subjacente em termos de didática. Claro. Qual é a construção que ali está. Tal como a Lourdes disse, portanto, os jogos, quer dizer, um pouco mais, talvez mais sistematizado. Os jogos de português, os jogos têm, os 4 jogos têm partes específicas, havendo um objetivo global para o jogo, mas depois há partes específicas no jogo. E nessa parte específica existem atividades, e nas atividades existem itens. Ou seja, há aqui uma sequência didática que, obviamente, é preciso saber didática para o fazer. Portanto, o contributo para os professores passou por detrás. Portanto, o primeiro conselho é os professores que joguem o jogo. E quando os professores jogarem o jogo, porque se os professores não jogarem o jogo, não vão perceber certas nuances. Se jogarem o jogo, vão perceber que aquele menino tem dificuldade em fazer isto ou aquilo. Aquele miúdo não sabe como, por exemplo, como fazer um texto. Okay? O que ele não sabe é planificar. Então, o que é importante, vem a diferenciação pedagógica. Então, o importante para ele é fazer esta parte do jogo, esta atividade do jogo. Exato. Muito bem, muito obrigada, Inês. Ana, no caso das ciências há aqui algumas especificidades, não é? Sim. Fala-nos um bocadinho disso, Ana. Pois, a nossa lógica é um pouco diferente também pelas características distintas que a própria área das ciências tem. No nosso caso, nós detectámos o problema, não é? Ouvindo os professores e tentámos, de alguma maneira, arranjar soluções para esse problema. Nesse sentido, desenvolvemos um site. Nesse site tem a área do aluno e a área do professor. Estão disponíveis 8 temas, 73 atividades distribuídas por esses mesmos temas. Essas atividades na área do professor, o professor pode contar quer com um enquadramento conceptual, ou seja, o que é que o professor precisa saber sobre aquele tema para poder ensinar, porque é algo que nós, portanto, identificámos que é um dos problemas para o ensino. Depois também estão cada uma das atividades enquadradas nas aprendizagens essenciais e estão definidas também aprendizagens esperadas, quer a nível dos conhecimentos, quer das capacidades e das atitudes e valores, portanto, para cada atividade, como também forma de ajuda aqui ao professor. Depois há uma descrição da atividade, onde estão aí incluídos e de forma contextualizada os recursos educativos que foram então desenvolvidos, nomeadamente quando se fala do jogo, por exemplo, da sustentabilidade, que é o meu dia, esse jogo está enquadrado numa exploração didática. E o que é que pode acontecer? Ele não existe per si. Então, estou a imaginar, eu sou professora do primeiro ciclo, deixem-me já aqui dizer que é com muito orgulho que sou professora do primeiro ciclo, e estou a imaginar a sala de aula e como é que eu vejo a exploração de jogo, que é isso que me estavam a perguntar. Há um grupo de crianças que estará a explorar o jogo,
Há outro que estará a explorar outras perguntas de natureza distinta, por exemplo, será que no planeta vivemos todos da mesma forma? E para isso já temos outro recurso que não é em formato de jogo, que podem estar a explorar. Portanto, eu vejo uma dinâmica na sala de aula de estarem a fazer coisas distintas e no final haver uma comunicação entre grupos daquilo, dos resultados a que chegaram, e no outro dia qualquer, se calhar podemos trocar essa mesma dinâmica. Eu gostava ainda de dizer que, para além destas 73 atividades, há 33 videoaulas 33 videodicas para ajudar os professores a preparar as atividades que vão desenvolver com as crianças. Há 19 videoaulas com a interação com as crianças sobre algumas das questões problema que nós propusemos. 5 videomakers. E o que é um videomaker? Por exemplo, como fazer um submarino. E as crianças podem fazer um modelo submarino, vendo como é que se faz, quase como o Art Attack, se calhar toda a gente conhece um pouco essa lógica, ou um caleidoscópio, ou um periscópio, ou outros que temos lá propostos. 10 infografias, também elas, todos estes recursos aparecem de forma contextualizada numa proposta de abordagem didática desses mesmos temas. E, por fim, 3 jogos digitais, um sobre o corpo humano, um sobre a sustentabilidade e um que é intertemático, onde os professores poderão escolher, inclusivamente, destes 8 temas, podem escolher-os todos ou só alguns, e o ano de escolaridade que pretendem, por exemplo, e fazem ali uma seleção das perguntas e, portanto, é este, de forma resumida, e que vos convidamos a todos, desde já, da parte da tarde, a irem às salas onde podemos mostrar esta diversidade de recursos. Muito bem. Vamos ter então, da parte da tarde, a oportunidade de explorar estes recursos, que foram aqui já de alguma forma descritos. A Ana acabou de fazer a descrição dos recursos para as ciências. A Lourdes também já tinha referenciado 10 jogos que abordam as questões desde a geometria, cálculo, etc. Para o português também 4 recursos mais amplos que acabam também por cruzar muito daquilo que é o que se ensina e se aprende em português, na área de português no primeiro ciclo, e que pode ser começado a utilizar por crianças até antes de estarem na escola, já no jardim de infância. Como veem, é muito fácil conversar com estes meus convidados. São pessoas com uma vasta experiência nesta área, com um passado que certamente ajudou muito a que os recursos tenham chegado ao nível, à qualidade a que chegaram, e por isso, a terminar, eu vou fazer uma última ronda pelos meus 4 convidados, para agora olharmos um bocadinho para o futuro. Portugal tem esta enorme responsabilidade no momento que é o de ter finalmente recursos financeiros para uma, não gosto muito da palavra, mas não me ocorre outra, da modernização das escolas do ponto de vista do digital. Como todos que aqui estão saberão, um grande investimento quer na parte de infraestrutura, de equipamentos, quer na parte da formação, capacitação de professores, mas também agora, mais recentemente, a tomada de decisão através da utilização de uma parte dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para darmos continuidade à produção destes recursos. Permitam-me partilhar convosco que esta tomada de decisão do anterior Governo decorre da observação muito próxima que fizeram da produção destes recursos, e isso também me deixa cheia de orgulho, perceber um orgulho partilhado, naturalmente, que à medida que fomos desenvolvendo este projeto e tivemos a oportunidade de fazer um primeiro fórum que teve que ser online, porque as condições à data já de pandemia não o permitiram fazer em presença, mas a verdade é que houve essa decisão política de trazer esses fundos para continuarmos este trabalho de produção de recursos. É de uma responsabilidade enorme, porque as equipas vão ter que ser alargadas, vamos ter que produzir recursos para todas as áreas disciplinares e para todos os anos da escolaridade obrigatória. Portanto, imagina, se demorámos quase 4 anos a produzir estes recursos, agora temos mais ou menos o mesmo tempo
para fazer tudo o resto, e tudo o resto é imenso. Nós vamos juntar também o ensino profissional, estamos a falar de 330 disciplinas, portanto é algo verdadeiramente assustador, pelo menos para mim, e eu não poderia deixar de utilizar esta magnífica oportunidade de estar aqui com pessoas, como disse o Paulo, que fizeram este caminho, que agora estão prontas, depois de um grande treino, para avançarem para a maratona, de ouvir de forma tão telegráfica quanto conseguirem as vossas recomendações. Eu sublinho a palavra recomendações. Não podemos correr o risco de fazer isto mal feito. É de uma enorme responsabilidade utilizarmos estes recursos financeiros para produzirmos recursos de qualidade e, portanto, queria ouvir as vossas recomendações. Lourdes, comece por si. Pois, eu... Vou-lhe dar o microfone. Está bem. Quer dizer, pensei um bocadinho sobre isso, não quer dizer que saiba muito o que vou dizer, mas pronto. Para já, eu acho que há um aspecto que já se falou aqui, que é haver uma forte articulação entre as equipas, portanto, a equipa pedagógica, a equipa multimédia, etc. Acho que nós fomos construindo essa articulação, como dissemos e como disse o Paulo, mas acho que se calhar se tivesse sido mais cedo havia mais hipóteses, portanto, acho que é um aspecto a ter em conta sempre. Um aspecto que eu não percebo muito, mas que nos pareceu que podia ser importante, que é a possibilidade de que os jogos sejam mais interativos através de apps, ou não sei se é isto, se não é, nós não sabemos muito bem, mas quer dizer, aquela ideia de que haja uma plataforma em que os pontos sejam contados e fiquem lá e não sei o quê, o Paulo depois sabe melhor explicar isto, acho que podia tornar os jogos talvez mais atrativos. Depois, continuar a investir na aprendizagem com compreensão da matemática, agora virando para a matemática, e que ao mesmo tempo desenvolva nos alunos uma atitude positiva relativamente a esta disciplina. Por exemplo, privilegiar simultaneamente a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de capacidades, a curiosidade, o espírito crítico, a confiança nas próprias capacidades, o gosto pela matemática, etc, etc. Portanto, são aspectos que nós procuramos ter em conta aqui, mas que acho que têm que ser tidos em conta em qualquer outra coisa no futuro. Investir em jogos que estabeleçam conexões internas e externas, isto é, dentro da matemática, nos vários assuntos, mas também fora da matemática, com as outras áreas, com a matemática, com o cotidiano, etc. Esse penso que poderá ser uma mais-valia desses jogos. E, por último, apesar da encomenda que nos foi feita e que nós estamos agora aqui a relatar, ter características muito específicas, porque nos baseámos no que já estava e, portanto, foi a partir daí, nós procurámos, no trabalho que fizemos, concretizar algumas destas preocupações, e por isso estamos agora aqui a dizê-las, mas num projeto futuro, com mais financiamento, com mais recursos humanos e com mais condições, se calhar pode-se ir bastante mais longe e, portanto, é a nossa perspectiva. Muito obrigada, Lourdes. Ana? Ora bem, já nos falou um bocadinho logo no início, portanto, de algumas dos aspectos. Sim. Vamos tentar ser tão telegráficos quanto conseguirmos. Sim, o que eu recomendaria é a formação de uma equipa única, multidisciplinar. Eu acho que isso é fundamental. E nesse multidisciplinar o que eu recomendo é estar assegurado o conhecimento científico disciplinar, o conhecimento científico didático e o conhecimento na área do multimédia. E nesta equipa, desde logo, estarem os principais, os professores, e ouvirmos também os alunos através dos professores. Portanto, esse envolvimento para mim é fundamental. Estar assente em investigação e também ser um produto de investigação. Portanto, um produto e objeto de investigação, que me parece também muito importante. Depois, aspectos mais práticos. A estabilidade das equipas é muito mal durante as equipas, eu estou a falar às vezes quando há contratações e, portanto, tentar assegurar aí a estabilidade da equipa, porque isso compromete o desenvolvimento do projeto. A afinarem, e para isso é preciso tempo, e por isso também acho que têm que ter muito cuidado e dar se vão formar uma equipa de novo, se é a primeira vez que vão fazer algo desta natureza, o que eu aconselho é fazer um pouco o que nós fizemos no início, que foi um glossário, não foi? Muito manhoso, desculpem lá, mas era, porque nós não falávamos a mesma linguagem, então arranjámos um glossário. Então, uma infografia dinâmica é isto, uma infografia não sei o que é aquilo, é isto, quando falamos disto, estamos a dizer isso, ok.
e começámos a entender o que é que queríamos cada um. Portanto, eu aconselho também a sentir nesse mesmo sentido. Outro aspecto, e vou já terminar, que considero fundamental é realmente haver a possibilidade de haver o registro do utilizador, para realmente podermos dar o salto e também se dar continuidade aos projetos. Ou seja, eu vejo este site, e falo agora pela área das ciências, este site com 8 temas, que gostaria que fossem 16, ou todos aqueles que estão previstos para o ensino das ciências no primeiro ciclo, que os recursos educativos que sejam desenvolvidos estejam enquadrados com um determinado fio condutor, que não é uma receita, que o professor tem sempre a capacidade e deve ter. Aliás, deixa-me partilhar convosco os recursos, por exemplo, que nós temos disponíveis para descarregar, estão em formato Word para poderem adaptar, não é? Alguns das folhas de registro para as crianças. E, portanto, deixo aqui esse apelo de continuidade dos projetos, porque há aqui um grande know-how já desenvolvido, e o poder registar e poder não só haver um registro para os alunos, mas para os professores, e também o acompanhamento por parte dos pais. Obrigada, Ana. Inês, Vou ser telegráfica. acho que o seu microfone está a funcionar. O meu está a funcionar. Então, Não é assim. vamos a isso. Com base na experiência, vou elencar um conjunto de tópicos. Primeiro, antes de tudo, definir claramente os objetivos pedagógicos e cientificamente ancorados. Portanto, sabermos o que queremos, sabermos qual é a base científica que está atrás do que queremos. Não para fazer investigação, mas para termos a certeza que o que está ali assenta em bases sólidas. 2, haver muita articulação com equipas que façam a passagem ao digital. 3, ver e estudar materiais já feitos. Experimentá-los na posição de aluno. Isto é determinante. Gastar tempo a perceber o que subjaz a cada atividade que está feita e como se processa a progressão. Experimentar com crianças. Tentar entrar na cabeça da criança e vê-la pensar e reagir aos materiais. Não ter medo de errar e voltar atrás sempre que o item não resulte. A criança é como um comprador na loja. Se queremos vender, o cliente tem sempre razão. E, finalmente, que eles sejam divertidos. Embora não seja o objetivo divertir a criança, é importante que ela se divirta a fazer aquilo. Ok? Inês, eu só não estou a tomar apontamentos porque isto está tudo a ser gravado. Eu esqueci-me de vos dizer, mas penso que perceberam, está a ser gravado não só para podermos divulgar mais amplamente todas estas discussões que estamos a ter aqui no dia de hoje, mas também para internamente fazermos alguma reflexão que nos ajude a tomar decisões no futuro. Paulo, acabamos consigo, as suas recomendações. Telegraficamente, então, bom, e respondendo já agora também à Lourdes e à Ana, e fazendo de alguma forma até a ponte nessa resposta para a conferência do professor Uano. Muitas das vezes os perigos estão dentro daquilo que nós desejamos. Porque é que eu estou a referir isto? Tem a ver com a proteção de dados. Ou seja, a questão que colocou de registro do utilizador, de proteção de dados, portanto, a recomendação seria a atenção à literacia digital e à plataformização da economia digital. Ou seja, Amazon, Google, Facebook, todas essas plataformas recolhem dados e estão a utilizá-las precisamente para machine learning, que é uma metodologia de inteligência artificial. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, quando e quem tomar a decisão de onde alojar, estar consciente de que nós estamos também a ser servidos e simultaneamente a servir com esses dados. Dito isto e correlacionando com isto, o princípio, digamos, vai parecer muito filosófico, mas o princípio do bem comum. Ou seja, não gostaria, e já que estou aqui com este papel de terminar o círculo, este projeto tem para mim, digamos, o grande mérito, é também daí que vem o desafio, mas de ter sido de facto um consórcio público-público. E eu acho que isso marca a diferença. O facto de haver uma parceria público-público que nos obriga a trabalhar seguramente para cadernos de encargos, mas também não perder de vista que as nossas escolas públicas e privadas são de facto o destinatário, mas também o construtor. Só para terminar, e porque já também a colega Ana Rodrigues o referiu, e a professora Inês Cíncio também, que nós académicos temos muito hábito em piloto automático de fazermos revisões de literatura, de fazer pensamento especulativo, e muitas das vezes a solução está à nossa frente e até curiosamente é a mais simples.
Eu lembro-me quando a Ana me contava, quando estávamos em processo de pilotagens, que para os professores, dos recursos que mais sucesso tiveram, eram precisamente os vídeos dica. Ou seja, que são vídeos de 1 minuto que explicam como fazer com poucos recursos, com os recursos do cotidiano, a produção de recursos educativos e de alterar um bocadinho a forma de lecionar na sala de aula. E, portanto, isto só o princípio da simplicidade, no sentido em que, no apelo de não haver medo, como a Inês dizia, de assumir que nós até podemos estar errados ou que a solução é muito mais simples do que nós próprios supunhamos e, portanto, que o investimento pode ser mais ágil. Não poderia também fechar o círculo com o que a Maria João dizia e que todos nós aqui temos referido. Eu penso que, com as virtudes e com os defeitos que possamos ter nos recursos que produzimos, há de facto aqui um ingrediente que me parece ser absolutamente fundamental. Enfim, para além do orçamento, já agora, não é? Portanto, que é para não desculpar o PRR. A questão é o ingrediente do tempo. Não é possível, portanto, seguramente existirá um tempo de execução orçamental e administrativa, não há dúvida sobre isto, tal como houve neste processo, mas também há um outro tempo que é o da maturação educativa. E isso é um bocadinho antes, durante e depois do próprio processo e, portanto, poderá haver a tentação de acelerar o segundo com base no primeiro. Eu acho que esse é o risco maior que nós corremos. Muito obrigada, Paulo. Antes de terminar e de pedir uma salva de palmas para os meus convidados, dizer-vos que durante a tarde vão ter oportunidade de ter um contacto em proximidade com estes recursos e, acima de tudo, também de os verem explicados pelas próprias crianças. Todas as salas onde temos os recursos disponíveis e onde os autores estarão a explicar e a mostrar os recursos, vão lá estar crianças também para vos ensinarem, como aquele menino ensinou à mãe, também lá teremos crianças. Espero que desfrutem ao almoço em conjunto e depois uma tarde animada. Encerraremos depois o trabalho aqui com a professora Ana Amélia, que andará também a circular pelas salas e depois estará na sessão final com os relatores para trazer também muito da sua experiência e do seu pensamento. Será certamente uma tarde muito animada. Espero que continuem connosco e que se divirtam. Muito obrigada a todos. Uma nova salva de palmas para estas equipas.